Bom dia na paz do Senhor, amados irmãos. Graças a Deus, dia 8 de junho é o nosso... Hoje é dia 9, né? Poxa vida, eu estou atrasado um dia. Verdade, hoje é dia 9 de junho, é o segundo domingo do mês. E eu pus todos os contatos que eu enviei hoje, foi como dia 8. Olha que fraqueza, né, irmão? Graças a Deus. Muito bem, é isso aí. Desenvolvendo uma consciência de santidade. E ela inicia, então, apresentando o seu texto áureo com base na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14, que diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, a expressão paz é a saudação do povo de Israel. Eles sempre se saudaram com paz, que é a famosa palavra shalom. A palavra shalom ficou tão assim descaracterizada na sua essência, que hoje o shalom lá em Israel é o equivalente ao oi aqui no Brasil. Então você chega, oi, shalom. Então a palavra shalom, que para nós tem a paz, né, a palavra significa paz. Mas ficou tão assim, tomou oi, né, seria o equivalente. É o que é hoje no cotidiano de Israel. Você foi em Israel, todo mundo vai dizer shalom, shalom, como se oi. Perdeu um pouco. Às vezes acontece até na nossa igreja, né? Aqueles irmãos começam a falar paz do Senhor como se fosse o oi, né? Paz, Senhor. Sabe aquele negócio? Paz, Senhor. Vai perdendo a característica, a essência da saudação. Mas ele fala, segui a paz com todos, e lembrando os irmãos, que as pessoas que querem mexer com gênero, né? Querem mudar o todos agora. Todos já não é mais todos no Brasil. Então você tem que falar todos e todas, que é um peso mais ideológico, esquerdista nessa saudação, né, de você querer segregar a sociedade, porque todos está incluído todos, irmão. Você fala todos, subentende que é todos, mas para algumas pessoas o todos não é mais todos. Então ele é obrigado a falar todos e todas. Olha que fraqueza. Mas enfim, seguir a paz então com todos e a santificação, sem o qual ninguém verá o Senhor, que é Hebreus 12, 14. Então a nossa jornada para o céu, a nossa caminhada para o céu, nós devemos estar o quê? Conscientes, tem que ficar clarinho isso para nós, a respeito da importância, da necessidade de termos uma vida santa. Por quê? Porque a deidade ou divindade que você serve é santa. Então, se nós voltarmos a 2000 anos atrás e analisarmos como era o mundo greco-romano daquela época, era o mundo chamado pagão ou politeísta. Neste universo, os deuses que eram adorados e os povos antigos, então, tinham a mesma índole da sua divindade. Quem eram essas divindades? Extremamente promíscuas. O próprio Zeus descia, de vez em quando, no mundo, na cultura greco-romana, na sua religiosidade, ele descia na terra e tinha relações com as mais diferentes mulheres. Então, claro que essas pessoas que adoravam a Zeus, ou Júpiter romano, ou qualquer outro herói da época, vai ter essa índole também. Quer dizer, a infidelidade vai fazer parte daquele indivíduo, porque a gente fica com a carinha da divindade da gente. A Bíblia diz que quem adora imagem de escultura fica que nem a imagem de escultura. É isso que a Bíblia diz. Quem adora imagens, ídolos, fica igualzinho o ídolo. Então, você que adora o Deus verdadeiro, também vai ter esse princípio de santidade na sua vida. Por isso que não dá para a pessoa dizer que tem Jesus no coração e ver uma vida mundana. Não bate. Porque a índole do Deus que nós servimos tem esse atributo, santidade. Então, se Deus é santo, os seus fiéis também vão refletir essa santidade. Então, na nossa jornada para o céu, nós temos que ter essa consciência
de um viver santo, porque o nosso Deus é santo. É isso mesmo que diz o nosso textuário. A leitura bíblica em classe está na primeira carta ou epístola universal de Pedro, no capítulo 1, versículos 13 a 21. Eu quero convidar os irmãos que estão presentes para reverentemente se colocarem de pé e vamos começar a leitura então do nosso texto bíblico de classe. Você que está aí na sua casa, você que está nos acompanhando, leia conosco também, tá? Tranquilo, de maneira pausada, para a gente absorver o máximo desse ensinamento. Então, versículo 13. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que, por tradição, recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Amém, irmãos? Oremos. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, Deus de todas as graças, Deus de toda misericórdia, no nome do Senhor Jesus, uma vez mais pedimos a Ti, ó Pai, a Tua graça, o Teu saber, as Tuas misericórdias. Traga edificação para o Teu povo, que a Tua palavra venha-nos, Senhor, confortar, exortar, edificar. Abençoa cada família que nos acompanham nessa manhã abençoada. Pai, com ações de graças e com fé, te bendizemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Por gentileza, podeis sentar, meus irmãos. Vamos pensar um pouquinho no textuário de Hebreus 12:14, que diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Bom, o nosso textuário então, ele está no capítulo 12 da Epístola aos Hebreus, entre os versículos 12 a 29, onde há a exortação sobre a vida de santidade, sobre a necessidade de santificação.
Bom, a paz consiste da harmonia com Deus, da nossa comunhão com Deus acima de qualquer outra coisa. De que maneira? Mediante a obra de reconciliação conquistada pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário, que nos justifica. É assim que é a harmonia, é assim que eu expresso a paz, quando eu recebo essa obra salvífica no meu coração. Portanto, paz, gesta, é como se fosse uma consequência. Claro que havia contendas entre os hebreus, óbvio, especificamente a respeito das doutrinas que conflitavam o judaísmo com o cristianismo, porque para muitos judeus que tinham aceitado o Senhor Jesus no dia de Pentecostes, por exemplo, tinham reconhecido que o Senhor Jesus era o Cristo, o Machia, o Messias, mas como eles viviam numa sociedade, integrados numa identidade judaica, claro que havia conflitos. Então, se você pegar logo no ano 33 depois de Cristo, que é conhecido como a inauguração da igreja, que é o dia de Pentecostes, né, considerado o dia da inauguração da igreja, se você pegar essa data, aí você vai avançando. 10 anos depois, no ano 43, você não pode esquecer que o templo estava lá ainda, que o templo será destruído só no ano 70. Então, do ano 33 até o ano 70, comunidades que tinham aceitado a Cristo, sinagogas, mas aceitavam a Jesus. Então, se você visitar hoje o Museu de Israel, tem um museu lá chamado Museu de Israel, ou das Terras Bíblicas, você encontra reconstruções de sinagogas que têm símbolos cristãos. É uma sinagoga, igualzinho todo aquele modelo da sinagoga, mas você vê o símbolo do peixinho, você vê o símbolo do X com o P, né, ou as próprias iniciais, já como um símbolo do cristianismo. Então você percebe que são sinagogas, mas que tinham crido em Cristo. Judeus que tinham aceitado a Cristo. O judeu, ou o prosélito, que é aquela pessoa que não era ainda um judeu pleno, mas já obedecia, chamado prosélitos ou tementes, que já não eram mais idólatras, nada. Quando eles aceitavam a Cristo, era quase que uma fé no Messias, mas ele, por exemplo, eles já não eram mais idólatras, eles já tinham uma vida mais regrada, não viviam jamais de qualquer maneira. Então, assim, num aspecto para você entender, é como se fosse um filho de crente que aceita Jesus, que é batizado, por exemplo. Ele já está na igreja, né? Eu falo por mim, mais ou menos aos 7 anos de idade, quando meus pais se converteram e começaram a servir a Deus, eu já fui para a escola bíblica dominical. Então, o meu processo de vida, eu nunca fumei, nunca bebi, nunca tive extravagância nenhuma. Nem sei o que é esse negócio de balada, essas coisas, nunca. Porque eu não tinha isso, já estava... Então, quando eu tinha acho que com 17, 16 anos, eu me batizei, porque eu já não tinha vício, não tinha nada. Era uma questão, então, de apenas ter um novo nascimento. Mas não tinha, é diferente da conversão daquele gentio que é idólatra, ainda envolvido com feitiçarias, com vícios, que é um processo diferenciado. Os judeus não tinham essa idolatria, eles já conheciam a Bíblia, já liam a Bíblia, já iam na sinagoga. Tinha muitos judeus que eram muito fiéis a Deus já, mas tinham que aceitar Jesus, que é o seu Salvador, né, que através daquele legalismo, tudo aquilo que eles cumpriam, ou como o próprio filho do crente, às vezes já não é idólatra, às vezes lê a Bíblia, às vezes até na escola dominical, mas não teve o novo nascimento. Assim também ocorria com comunidades judaicas inteiras, que tinham aceitado Jesus como Messias, e então, basicamente, eles continuavam vivendo a sua identidade cultural judaica. Então, por isso que não há ruptura dentro deles. O problema, começa o conflito, quando esses apóstolos vão para o mundo gentílico. Chega lá no mundo gentílico, começa a vir a seguinte pergunta: mas eles podem ser cristãos?
Eles não guardam a lei de Moisés. Será que eles não tinham que primeiro serem circuncidados, serem libertos, passarem a seguir o judaísmo para depois aceitar o Messias? Porque na cabeça de muitos judeus, primeiro você tem que ser judeu, para depois você receber o Messias. Então havia um conflito entre os primeiros judeus e os cristãos, nesse sentido, de falar, mas como que eles já estão aceitando a Jesus direto? Não, eles têm que passar pelo judaísmo, para poder entender o que é o Messias. Então eles tinham essa dificuldade, Pedro tinha essa dificuldade. Os judeus de Jerusalém tinham essa dificuldade. E se você ler Atos capítulo 15, é sobre isso que eles estão discutindo. Falam, mas como que o Pedro entrou na casa de Cornélio, que é um gentil romano, um centurião? Como que ele foi lá e comeu com eles? Não pode, eles não... Quer dizer, mas eles... Engraçado, quem está questionando isso são os crentes em Jesus em Jerusalém. Por exemplo, o Tiago, que é o pastor de Jerusalém. Então, como que eles estão questionando Pedro? Porque Pedro foi levar direto o evangelho. Quer dizer, em outras palavras, o Cornélio não tinha que primeiro se converter ao judaísmo, para depois aceitar a Jesus? Esse era o questionamento. Mas Pedro tinha tido uma visão, que não havia necessidade, porque senão Pedro também não ia. Então, quando Pedro vai para o povo gentil, no caso de Cornélio, ele precisou de uma revelação de Deus, que não precisava guardar os preceitos judaicos, porque aqueles preceitos em Cristo, Jesus cumpriu tudo. Agora, se a pessoa fosse judia, nascesse num ambiente judaico, a identidade dele estava com a lei. Então não era para ele deixar de circuncidar o filho. Não, se você é judeu, nasce a criança, no 8º dia você vai circuncidar. Se você é judeu, você não vai comer qualquer tipo de comida, você vai seguir o kasherut. Isso é a identidade do povo judeu. Se você é judeu, você vai continuar então guardando o seu sábado. Está tudo certo, são identidades. Pode celebrar a Páscoa. Só que ele tinha Jesus também e celebrava a Santa Sé. Eu, quando morei em Israel, eu participei de cultos de judeus. Como eles se comportam? Eles são judeus. Agora, claro, eles têm hoje o entendimento que no mundo das nações, cada povo tem a sua cultura também. Então eles sabem separar o que é judaísmo como identidade e o que é fé em Jesus. E os irmãos primitivos tinham essa dificuldade. Então havia o quê? Contenda entre os hebreus sobre esses relacionamentos. Eles tinham uma dificuldade de receber isso e chegou numa situação, enquanto a igreja ainda é de maioria judaica, eles tentam impor o judaísmo. É por isso que Paulo escreve aos Gálatas, explicando o grande problema do Novo Testamento não tem nada a ver com sábado. Hoje você vê um monte de igreja falando de sábado. Nunca foi o sábado, o problema era a circuncisão. Que a circuncisão é que marca se o indivíduo faz parte da aliança abraâmica ou não. Então a discussão era a circuncisão. Sábado nunca ninguém deu bola para isso no princípio, ninguém discutia isso. Não era essa a discussão. A discussão era circuncisão. É circuncidado ou não? E Paulo fala, não, mas os cristãos são circuncidados pela fé no coração, quando ocorre o novo nascimento, e não na carne, porque na carne é quem é judeu. Quem nasceu judeu vai ser circuncidado no 8º dia, porque é o pacto abraâmico, é a identidade do povo judeu, é cultura, está tudo certo. Agora, quem não é judeu não precisa passar por esse processo. Por quê? Porque Jesus, receber Jesus, ele é a nossa circuncisão no coração. Aí a gente pode fazer uma analogia em relação ao sábado, a mesma coisa. O judeu guarda o sábado por identidade cultural, pelo mandamento bíblico. E nós que aceitamos a Cristo, descansamos também, mas em Cristo. Cristo é o nosso sabate. Jesus é o nosso sábado. Então veja, a circuncisão é no coração. O nosso descanso é em Jesus. Está vendo a diferença de igreja com a identidade, o etnos judaico? Há uma diferença. E havia então todo esse questionamento e havia então
contenda na igreja dos hebreus a respeito de várias doutrinas. Segundo problema, quando você vai chegando no ano 50 ou no ano 60, surgem um radicalismo judaico ou um nacionalismo judaico, quando começa a querer se revoltar contra Roma. E os cristãos, judeus, pensavam assim, mas por que nós vamos se envolver? Nós já recebemos o rei que é Jesus, o Messias, não temos que envolver neste conflito. E começou a haver um outro problema de interpretativo. Muitos judeus que tinham aceitado a Jesus abandonaram a fé cristã e voltaram para o judaísmo, porque o templo estava lá, havia perseguição, havia um Estado judeu, havia o Israel. Quando Paulo fala em Romanos, no capítulo 9, 10 e 11, ele está falando de Israel porque existia o Estado de Israel naquele momento. É só no ano 70 que ele é destruído. Havia um país chamado Judeia, uma província, um templo, uma capital chamada Jerusalém. Então hoje, o que muitas igrejas fazem, dizendo que nós somos o Israel, que aquele Israel não tem nada a ver, estão completamente equivocados. Porque todo o Novo Testamento foi escrito dentro ainda de um Estado judeu que existia, até o ano 70. É depois do ano 70 que o templo é destruído. Então, a igreja convivia assim, a igreja e outra instituição chamada Israel. Aliás, a igreja era perseguida por esse Estado chamado Israel. Então, são coisas distintas, não pode querer dizer que a igreja hoje, que é uma coisa espiritual, que é o Israel espiritual de Deus, que ela seja o Israel carnal. Não é. O Israel carnal é aquele que faz circuncisão, aquele que está no pacto abraâmico. Esse é o Israel carnal. E Paulo fala, no capítulo 9 de Romanos, o Israel no passado, no capítulo 10, o Israel no presente, e no capítulo 11 de Romanos, o Israel no futuro. Está lá, que eles ainda vão se converter. E muitas igrejas evangélicas hoje não conseguem entender isso. Ao ponto dessas igrejas, ao invés de orar por Israel, para conversão, começa a condenar Israel, inclusive crente, falando, não, está vendo Israel, está matando terrorista. Quer dizer, começa a atacar Israel, quer dizer, não conhece a Bíblia. E muitas pessoas do mundo vêm questionar a gente, por que a igreja evangélica ora por Israel e apoia Israel? Também eles não entendem, porque eles não conhecem a Bíblia, porque eles não leem Romanos capítulo 9, 10 e 11. Eles são ignorantes em relação à palavra de Deus, porque quem não conhece Romanos 9, 10 e 11, não tem condições de discutir esse assunto. Não consegue entender o porquê que a igreja ora por Israel para a conversão do povo judeu, para que eles tenham, para que haja paz em Jerusalém, etc. Então os hebreus, havia essa contenda entre eles não entendiam muita coisa. A epístola aos hebreus é maravilhosa, porque ela ensina ao judeu que aceitou a Jesus, que aquele sacrifício do templo, do sumo sacerdote, tudo aquilo, porque é real. Essa epístola chega para os hebreus na época que o templo estava funcionando em Jerusalém. E ele começa a explicar que todos aqueles elementos do templo, o castiçal, os pães da propiciação, o cordeiro, tudo aquilo eram símbolos que apontavam para a pessoa bendita do Senhor Jesus. Tudo era símbolos, que Jesus é o nosso sumo sacerdote, que rasgou o véu do templo na sua própria carne. Está lá em Hebreus, dizendo que o véu era sua própria carne, que foi aberto. Agora nós temos acesso direto, nós entramos no Santo dos Santos, não é só o sumo sacerdote uma vez por ano no Yom Kippur, não. Agora todo mundo que evoca o nome de Jesus, pela fé, entra na presença do Pai, no local mais santo que existe. Tudo isso está em Hebreus. Claro que depois vieram as seitas humanas, dizendo que tinha um santuário celestial, que a expiação de Jesus foi limitada. Isso é invencionismo do adventismo, irmão. Isso não tem na Bíblia. Não existe essa doutrina de expiação limitada, é inventada pela igreja adventista. Isso não existe. A expiação de Jesus foi completa. Jesus derramou o sangue dele e te garante salvação plena. Não tem uma futura expiação completa. Isso é invenção do adventismo. Isso não existe na Bíblia, irmão. Então tudo que está no livro de Hebreus aponta para o Senhor Jesus, para que os judeus que tinham aceitado Jesus firmassem na fé e não abandonassem a fé.
Então, é muito importante você entender a Epístola aos Hebreus. Claro que o sentimento de contenda prejudica o quê? A harmonia. Imagina uma igreja que um fala de uma doutrina, outro fala de outra. Vai dar conflito entre os membros. Mas o grande problema não são os membros maduros que têm capacidade de discernir as coisas. O grande problema são aqueles irmãos frágeis espiritualmente, que qualquer coisinha, não vou mais na igreja. Qualquer coisinha, vou voltar para a minha velha prática. Então, sempre é um problema. E a Bíblia, Paulo fala isso aos romanos também, que por causa dos irmãos que são frágeis, ele que tinha condições de discernimento, evitaria certas situações. Por quê? Porque ele não quer que ninguém se escandalize por causa dele. Ele não vai dar motivo para ninguém ficar, porque tem gente que quer provocar uma situação adversa. Só que ele não tem senso de comunidade. Não consegue entender que outros irmãos podem se sentir frágeis na fé por causa da atitude dele. Então, essa é uma questão que está ali no contexto do ensinamento. Os membros mais frágeis hesitavam e estavam propensos a quê? A abandonar Jesus. Por quê? Porque eles eram frágeis espiritualmente. E aí o que eles falaram? Eu vou nessa igreja, só tem confusão, eu vou voltar para o meu antigo judaísmo, que eu ganho muito mais. Era isso que acontecia. Aí abandonava a igreja e voltava à sua prática. Por quê? Porque ali tem um Estado judeu forte, que está perseguindo a igreja, e aí chega na igreja, ainda os irmãos, irmão fala uma coisa, fala, quer ser uma coisa, vou voltar para o meu judaísmo, pelo menos eu já sei o que eu tenho que fazer, que é só seguir a lei, entre aspas, né? Então estava havendo essa percepção. A conexão, então, entre a paz e a santidade, mostra-nos que o clima de harmonia pode se facilmente desenvolver quando os crentes se santificam. Óbvio, né, irmão? Como que eu me santifico? Quando eu oro mais. Como que eu santifico? Quando eu leio mais a palavra. Quando que eu santifico? Quando eu cultuo mais a Deus. Porque aí muitas coisas que humanamente são importantes tornam-se irrelevantes. Eu vou ter uma visão sempre mais de corpo, né, das coisas de Deus. Coisinhas pequenas, para mim, tornam-se completamente irrelevantes. Porque há uma tendência humana a se apegar em coisas pequenas, em acessórios. Na vida da gente. Isso não é uma questão espiritual. No nosso cotidiano, sabe que existe conflito entre casais, entre homem e mulher? E o conflito está em coisas insignificantes. Não é o importante, mas a pessoa dá tanto valor para um acessório, e aí fica conflito com o cônjuge, por acessórios. Então você tem que repensar a sua vida. Será que nesse que você está assistindo muito, será que isso é realmente importante? Isso vai perdurar? Isso realmente é uma coisa que vai marcar, é um legado que você vai deixar para a sua família? Ou isso é apenas um capricho seu? Porque você gosta, porque você se sente confortável com isso? Então você tem que estar repensando todo o tempo para que você possa manter sempre no que é primordial, o que é principal, o que é relevante, e não em acessórios. Grandes parte dos conflitos que existem entre qualquer comunidade, não necessariamente a nossa, qualquer uma, tem a ver com acessório. Irmão, olha lá, o irmão está de barba, não, eu acho que a barba, o que tem a barba com a Bíblia? Mas pronto, problema. Olha lá, a irmã está de calça comprida, problema. São considerados acessórios, isso não é o principal. Mas nós damos muita vazão para a identidade do que para a santidade. Mas isso não é o principal, irmão. Mas então nós não temos que ter uma identidade? Temos, podemos ter, qual é o problema? Mas não colocar isso como sendo o principal. Isso não é o principal, irmão. Não gosto de ir na sede porque na sede bate palma. Mas isso é importante? Qual é o problema? Está vendo como as pessoas pegam com coisas que não são o essencial? Eu estou falando de coisas que eu já ouvi, tá? Não estou inventando nada. E provavelmente vocês já ouviram também. Então, pessoas que têm aversão à igreja sede, porque na igreja sede tem uma liturgia que é diferente da congregação onde ele coopera lá. Esquecendo que aquela congregação deve ser uma cópia da sede. E não o contrário. Não é a sede que vai ser a cópia dela. Ela é uma cópia da sede. E a pessoa tem essa fraqueza em achar que lá na ponta que está certo. Sabe essas coisinhas? São acessórios.
Tá bom, irmão. Não se sente bem batendo palma? Não bate. Qual é o problema? Não tem que... não vou mais. Para de bobagem. Então, nós temos que, quando a gente ora, quando a gente busca a presença de Deus, quando a gente lê a Bíblia, quando a gente tem comunhão com Deus, os acessórios desaparecem. Você não tem mais conflito. Você está de bem com a vida. Aliás, normalmente a pessoa muito belicosa, que cria problema com qualquer situação adversa, é alguma pessoa que não está bem consigo mesmo. Normalmente, uma pessoa que, sabe, cria problema, é ela o problema, normalmente. A gente, né, que graças a Deus tem o bom senso, a gente deixa para lá, né? Mas normalmente, quem cria problema é o problema. Normalmente. Pode existir exceção, mas é exceção. Então, normalmente, o problema é o próprio indivíduo. Então, a conexão entre a paz e a santidade estão relacionadas. Por quê? Porque se você está em uma vida de santidade, você tem paz com todo mundo, irmão. Agora, se você não está em paz, claro que você é conflituoso. Assim, podemos considerar a santificação numa espécie de consagração a Deus, obrigado, e aos princípios espirituais, com os próprios meios que vão gestar, vão gerar harmonia. Irmão, você sabe disso, quando você está em consagração, você está bem espiritualmente, todo mundo é santo. Às vezes a pessoa até fala uma ofensa para você, você é aleluia, tudo alegrinho, porque você está num outro nível espiritual. Agora, quando você está na carne, irmão, mesmo se a pessoa vai te abençoar, você já fica nervosinho, achando que é tipo assim, paz do Senhor, irmão, como é que você está com a sua família? Porque o irmão está sabendo de alguma coisa? Meu Deus do céu. Só perguntei como você está, irmão, socorro. É? Então, quando você está em oração, em leitura da Bíblia, em consagração, tudo é bonito. Até se tiver alguma coisa feia, você vai achar bonito. E Paulo diz isso. Para o puro, tudo é puro. Mas para o impuro, até o que é puro torna-se impuro. Veja como é uma questão, então, de cosmovisão. Se a minha visão, então, for de consagração, de santidade, de leitura da palavra, de oração, eu tenho paz com todos. Agora, se eu não estiver na oração, na palavra, aí começam os conflitos. A paz é algo que precisa ser cultivado. Claro, se eu estou falando que você tem que orar, você tem que ler a palavra, você tem que participar dos cultos regularmente, então tem que ser cultivado. A maneira mais certa de cultivar a paz é mediante uma vida de santidade pessoal, individual. Não é coletiva, é cada um buscando de Deus. Jesus, lava-me com o teu sangue, tira do meu coração toda mágoa, todo sentimento negativo, me limpa, Senhor. Então, buscar a santidade, ler a Bíblia, porque a Bíblia vai te orientar, né, para você viver uma vida de acordo com a palavra de Deus. Então, vida de santidade gesta a paz no teu coração. Só que o contrário também é um problema. Vida de não santidade é uma vida de conflitos na certa. Isso tem a ver até na sua família. Não é só a igreja. Então, quando você está consagrado, está uma vida de santidade, você é um outro tipo de pai, irmão. Você é um outro tipo de mãe. Você é um outro tipo de mulher, de homem, de filho, quando você está nessa perspectiva de santidade. Quando surgem as contendas, sempre haverá manifestações de carnalidade. Palavras que não deviam ser ditas, são ditas. Gestos que não deviam ser expressados, são expressos, quando está na carne. Começam a surgir uma série de situações provocativas que vão gestar a desarmonia, porque não é a paz. Então, quando a pessoa permite isso, normalmente ela quer defender o seu próprio interesse. Quando a pessoa está crucificada em Cristo, ela não tem que ficar defendendo o seu interesse, porque Deus cuida dela, né? Então é normal a gente se envolver com conflitos, né? Ao invés de orar, né? Está vendo que é um problema gravíssimo, ao invés de orar, não, vai lá querer resolver o problema. Se nem as partes envolvidas conseguem resolver, você acha que você vai resolver, irmãozinho? Olha que simplicidade, irmão.
um conflito, e você vai lá querer, a vida às vezes toda atrapalhada, e quer ainda resolver. Isso aí é o problema de Moisés. Boa intenção, né? Vai lá, dá uma voadora no soldado egípcio, mata, enterra, depois vê 2 irmãos brigando, vai lá, irmão, vocês são irmãos. A pessoa que tem muita moral, né? Vocês estão brigando, vocês são irmãos, vocês são todos filhos de Abraão. O moço olhou para ele e falou, você vai querer me matar que nem se matou aquele egípcio? Olha, aí precisou fugir, né? Quer dizer, a vida de Moisés virou uma tragédia, porque ele foi querer ajudar, porque ele quis fazer uma boa ação, porque ele quis mostrar que ele estava do lado de Israel. Aparentemente foram boas intenções, não é? Mas é que ela arrebentou a vida dele. Então cuidado, antes de você entrar no conflito do seu irmão, pense, porque você vai parar no deserto do Sinai. Vai querer ser juiz do seu irmão, que há uma possibilidade enorme de você ter que fugir para o deserto. Tem pessoas que tentaram resolver o problema de outro aqui, está em outra igreja. Porque foi querer resolver um problema, virou um outro problema, e ele mesmo que saiu. E olha que situação. Então, cuidado, ore. Quando você ver problemas, antes de você se envolver, ora. Agora, se Deus te orientar para dar uma palavra de paz, deixa Deus te usar. Mas muito cuidado para não se envolver em situações que não tem a ver com você. Você deve orar, claro, tem a ver no sentido de você orar. Falar, irmão, eu vou estar orando por você, conta comigo, e amém. Não vai querer ir lá, pode deixar que eu já estou indo aí. Que é isso, irmão? Parece Moisés, já quer dar uma voadora? Calma, não faça isso. Então, a ausência de paz na igreja indica o quê? A ausência de santidade. Então, quando você vê uma igreja belicosa, aquela confusão, está faltando santidade, irmão. Está faltando santidade, está faltando vir orar, está faltando vir participar da oração da terça-feira aqui na igreja. Vem orar aqui toda terça-feira, das 19h30, todas as irmãs estão orando aqui, buscando a presença de Deus. Vem orar. Essa semana mesmo teve o dia com Deus, a quinta-feira. Então, quando há esse tipo de embate, de conflitos, está faltando a paz de Deus gestada pela santidade. A falta de santificação, de consagração, permite que entrem certas ideologias pecaminosas que vão minar a nossa comunhão. Então, se a pessoa não busca a presença de Deus, não ora, não lê a Bíblia, ela está suscetível às influências pecaminosas do mundo que vão minar na perca da comunhão. Infelizmente, há um número grande de cristãos que infelizmente estão na igreja, mas não nasceram de novo, irmão. Difícil, né? A pessoa está na igreja, mas não nasceu de novo. Não quer mudar de vida. A igreja virou que nem aqueles judeus. Seria a etnia, né? Seria a identidade. Então, o que você é? Sou evangélico. Mas ele não é nada disso. Hoje no Brasil nós temos um problema. Tem um monte de gente que acha que é evangélico. Ele acha. Antigamente falava que era evangélico, sabia que era uma pessoa que nasceu de novo. Tem um compromisso. Hoje virou moda. Agora, não, o que você é? Sou evangélico. Imagina, irmão. Falei para vocês de um cidadão, conhecido meu, muito conhecido. Crente, disse que era. Todos falam, paz do Senhor, pastor, aquela maior pressão, né? Aí um dia eu estou descendo numa escada, ele está lá gritando com o outro, céu, né? Foi o maior nome feio, horrível, irmão. Só que ele virou para trás e me viu, e falou, paz do Senhor, pastor. Irmão, veja aqui, aquela fonte, né, que produz água doce e água salgada, não existe. Acabou de falar um nome de baixo calão, horrível, xingando, gritando. E a hora que me viu, porque eu até parei, né? Falei, meu Deus. Ele olhou, me viu, paz do Senhor, pastor. Que paz que ele tem? Então esse é o tipo do quê? O evangélico que não é nascido de novo. O cristão que não é nascido de novo. E tem gente, irmão, no nosso meio que são mundanas. Eles consideram a igreja como uma instituição para servi-lo. Vem assistir os cultos. Não é um local de adoração, de mudança de vida, não quer não. Então, não quer ouvir uma palavra para mudar de comportamento, para ser um marido melhor, irmão. Se você usar esses termos, já vem querendo xingar, gente. Não, xingar, irmão.
Chama-se exortação. Então, a pessoa não quer, ela quer só oba-oba, que você, é isso que veja uma chave na sua cabeça, é isso que ela quer ver, quer ouvir. A vida toda atrapalhada, toda arrebentada, aí quer ouvir que vai receber. Já ouvi um monte de gente falando isso para mim. Olha, fui na igreja ontem, Deus usou a pessoa lá para falar que eu vou ser vitorioso, tal, não sei o que lá. Eu falei, então, mas você tem que se consertar primeiro, né? Primeiro você tem que deixar de ser infiel, vive uma vida em adultério e acha que vai ser usado por Deus, irmão. Sabe, as pessoas perderam noção do Deus Santo. Essa gente mundana precisa se converter. Mas graças a Deus, pelo menos eles estão vindo na igreja, e eu creio que a palavra esmiuça a penha, né? Para viver em paz, é necessário do amor. E nós, como cristãos, nascidos de novo, temos que pedir para Deus, Senhor, enche o meu coração de amor. Enche, porque nós, irmãos, nós temos a mácula do pecado, o pecado original em nós. Nossa tendência é bater ou levou. Tá? E nós precisamos da graça de Deus para que esse amor nos constranja a ser como o Senhor Jesus nos ensinou que devemos ser. Sem o amor, a igreja deixa de ser igreja, ela vira um clube. É um clube. Tem clube bacana, irmão. Sabe que tem clube bonito, que tem harmonia, inclusive. Porque é um objetivo só, estão tudo ali, carros antigos. Chegou o carro antigo lá, todo mundo dá glória a Deus. É o clube. Todo mundo alegre. Tem piscina, tem festa, é clube. Agora, igreja cultiva coisas espirituais. É uma outra coisa, irmão. É agradar o Senhor que o chamou das trevas para a sua preciosa luz. Então é uma luta contínua contra as obras da carne. A pior heresia que pode existir no meio de uma igreja é um irmão odiar o outro. Isso é abominável. Tá? Eu até assusto quando esses irmãos estão meio nervosos, né? Mas eu odeio. Meu Deus, é uma coisa tão deplorável. Eu até imagino que a pessoa só usou uma expressão apenas. Não é real aquilo. Porque é muito grave essa expressão. O teste exposto por Jesus é simples. João 13:35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor um pelos outros. Empatia, cuidado, preocupação. Não necessariamente de maneira material, embora seja também, mas especificamente de maneira espiritual, orando, ajudando, ministrando uma palavra, etc. Na igreja devemos nos esforçar para obter santidade, purificação, santificação, que o texto é claro, sem a santificação, ninguém, não tem exceção, ninguém verá o Senhor. Então, seguir a paz, do verbo grego diokos, perseguir, buscar, correr, esforçar-se, pressionar, são ideias do seguir aqui. Essa palavra era usada figurativamente, indicando uma busca moral, espiritual, bem definida, né? Estou na busca do que é relevante. E a outra palavra-chave no nosso textuário é a palavra santificação. Vem do grego hagiasmos, ou hagios, né? Santo, separado, kadosh, né? Do hebraico. Esse vocábulo veio a ser aplicado naquele sacrifício que oferecia a Deus, que é coisas santas, mas não ao Deus verdadeiro, aos deuses. Tudo que sacrificava tem a ideia do consagrado, do sagrado. Em outras palavras, não é profano. Essa era a ideia, separado para os deuses, e no nosso caso para Deus. Essa ideia, esse conceito derivou então da ideia da separação para longe do que é mal, profano. Então, consagrado, o que é santo. Aí que ficou separado o que é santo, o que é profano. Foi nesse conceito posto aí. Finalmente, esse termo, com o tempo, veio simplesmente significar correção. Vou falar uma coisa correta, santa, que é moralmente correto, ou santidade. É assim que hoje a palavra é empregada. Agora, no Novo Testamento, ele ensina a verdade que o indivíduo precisa tornar-se santo. É isso que nós lemos.
Tem várias, basicamente todos, desde o Senhor Jesus, basicamente todos os grandes apóstolos, Paulo, Pedro, Tiago, todos, João, vão apontar sobre a ideia que Deus é santo e quem o adora deve adorá-lo em santidade. Por quê? Porque é a básica para ir para o céu, sem o qual ninguém verá o Senhor. Não tem jeito de viver uma vida toda atrapalhada, de viver uma vida carnal, de viver uma vida imoral e achar que vai ver o Senhor. Impossível, porque a índole de Deus, esse é um atributo de Deus, a santidade. Não tem jeito, irmão. Então, isso é que nos difere de outras religiosidades, que têm outros atributos mais relevantes. Tem religiões que são monoteístas, mas o principal atributo é o poder, é a força. Tem religiões que são monoteístas mesmo, mas o atributo é a unidade. Mas o nosso é santo, é a santidade. Então tem que orar a Deus, buscar a presença de Deus, para que o Espírito Santo geste fruto em nós, aqueles aspectos do fruto, que é o amor, a paz, a santidade, a bondade, a benignidade, tudo, a misericórdia, são aspectos do fruto do Espírito. Então eu preciso buscar, orar, pedir para o Espírito Santo gestar no meu coração, gerar em mim o fruto do Espírito. O fruto do Espírito nós temos que buscar. E com o fruto do Espírito nós continuarmos buscando a Deus, para que o Senhor nos revista do seu poder. Aí é o batismo no Espírito Santo. São elementos bíblicos que faz com que eu seja um cristão melhor, no caminho da santidade. O Senhor aponta na Bíblia que Jesus, Ele é que nos santifica. O autor sagrado havia mostrado como Jesus é o precursor. É o livro de Hebreus, né? O contexto, antes dele falar, seguir a paz com todos e a santificação, ele está falando sobre Jesus, o nosso precursor, que entrou na nossa frente no Santo dos Santos, e ele está na presença do Pai. Isso é entrar no santuário celestial, é estar na presença do Pai. O que a Bíblia diz? Que Jesus, quando se ascendeu, assentou-se à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, no Santo dos Santos. Então ele já está nessa condição de intercessão. Então o Senhor Jesus é o precursor, que leva à presença do Pai os remidos, conforme Hebreus 10, 19. E essa entrada à própria presença do Pai, objetivo do sacerdócio de Cristo, que está em foco aqui. Se você ler tudo, então, os judeus tinham o sumo sacerdote lá em Israel naquele período. E eles falam, não, você aceitou Jesus, Jesus é o nosso sumo sacerdote. Esse sacerdote, ele morre, tem que vir outro tal. Jesus é sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Então ele vai fazendo todos esses apontamentos em Hebreus. Esse versículo mostra claramente a absoluta necessidade de santificação para a salvação. Então essa história de viver de qualquer jeito não bate com os ensinamentos da Bíblia. Se Deus é santo, Ele requer daqueles que querem servi-lo a santidade. E Ele transmite essa santidade em nós. Você vai buscando a Deus, Deus vai operando a santidade em nós. Graças a Deus. Então vamos pensar um pouquinho no contexto em si. A introdução fala de consciência, né? Nos remete, claro, à ideia de uma percepção aguçada a respeito de algo que está em nossa volta. O estado em que estamos despertos, acordados, lúcidos. Desse jeito, o crente em Cristo, quem aceitou a Jesus como seu Salvador, ele está numa caminhada, numa jornada de fé. E ele deve, obviamente, entender que ninguém vai chegar à casa do Pai se não tiver essa percepção de santidade. Então, esse é o propósito dessa lição, a importância da santidade na nossa caminhada para o céu. Bom, a perspectiva bíblica da santificação. Vamos entender então essa perspectiva. Santificação no Antigo Testamento. Por isso que eu citei a palavra kadosh. É isso mesmo. É a palavra para santo, sacro, posto à parte, consagrado. Consagrar, separar. Essa palavra deriva do verbo hebraico kadash, que traz a ideia de santificar. Aliás, tem uma cidade que os israelitas acabam parando antes de entrar
Olha, antes deles entrarem na Terra Santa, sabe qual é o nome da cidade? Cádiz, Cádiz Barneia, Kadash, vem de santidade, a ideia da palavra. Nesse sentido, a palavra Kodesh aparece aproximadamente 469 vezes, e alguns aspectos dá a entender que também é santidade, e não necessariamente a palavra específica, e porque está relacionada à coisa santa, e toda a história do Pentateuco está apontando, tudo que você lê no Pentateuco é a separação entre o imundo e o puro. Seja com comida, seja quais as aves que são puras, quais são as impuras, quais os alimentos, tudo, quais são as roupas que podem ser utilizadas, quais as que não podem, tudo separado. Por que não pode plantar sementes iguais? Por que não pode traçar a roupa, fios iguais, etc. Então, tudo ali há uma separação do que seria santo e do que seria profano. Então, a ideia da santidade é muito presente na Bíblia. E isso fez o povo judeu um povo ímpar, completamente diferente dos demais povos. Aliás, enquanto o povo judeu obedeceu à lei mosaica com muito cuidado, eles estiveram no nível higiênico muito mais elevado do que qualquer outra nação, quando eles cuidavam de usar a lei. Porque a lei, ela te dá muita qualidade de saúde. A lei, é interessante, não serve para salvação, mas serve para a sua saúde. O próprio sabate, quando Deus estabeleceu o sábado, não foi simplesmente porque, o que significa você guardar um dia? Todos os dias são santos, mas não é isso. Ele coloca como elemento religioso, porque senão o homem ia trabalhar a exaustão. Como os pagãos faziam. Não, tem que ter um dia que tem que parar tudo, para o animal no campo, para a construção, para tudo, a colheita, tem que ser um dia para parar. Isso é saudável para nós. Você tem que ter um dia de repouso, irmão, para o seu corpo. Sabe aquele dia que você fala, não vou fazer nada? Agora é um dia só, né, irmão? Vai querer ficar a semana inteira, né? Porque tem irmão que não, irmão, essa palavra é de Deus, aí não quer mais nem vir para a igreja, né? Não é isso? Mas tem um dia que você tem que deitar lá na sua rede e ficar balançando, irmão. Faz bem, é saudável para você, para a sua família. Você tem que ter um dia para a sua família, você sabia? Tem que ter um dia para a sua família só. Porque para nós, cristãos, em primeiro lugar está Deus. Em segundo lugar está a nossa casa, a nossa família. Terceiro, a igreja. Essa é a ordem para nós cristãos. Nós não temos, alguns irmãos inverteram essa ordem e tiveram prejuízos enormes. Então, tenha um dia para a sua família. Tá? Um dia para você ir passear, ir no jardim botânico, vai passear, fazer uma visita, vai pescar, vai fazer o que você quiser. É importante ter um dia para a sua família, isso é saudável. Então, você fortalece relacionamentos e laços, principalmente quem tem criança pequena. Tá? Quando seu filho está na primeira infância, é a fase mais importante da vida do indivíduo. Então, você que tem filho pequeno, pega um dia da semana, uma noite, só para a sua família. Eu fazia muito isso, quando as meninas eram pequenas, é o dia da família. Primeiro eu fazia o cultinho, né, lia a Bíblia, cantava um hino, tirava a oferta, né, que ia para a missão. Terminou o cultinho agora, o que vocês querem fazer? Ah, papai, não vou fazer pipoca para assistir não sei que desenho. Eu assisti tudo quanto é desenho, irmão. Assistia tudo, ali com eles, bonitinho, com elas. Ah, não, papai, nós queremos ir no shopping. Eu, vamos, está tudo bem, é o dia da família. Tem que ter, irmão. Você vai fortalecer a sua família. Então, quando eu falo Kadosh, se você quer ter autoridade na sua casa, uma das coisas mais bonitas para um pai é o filho falar, papai, me unge, ora por mim, me unge que eu estou enfermo. É a sua esposa falar para você, papai, me unge, meu marido, me unja. Ela acredita que você é sacerdote. Sua casa tem que ter essa visão de você, irmão. Deus nos pôs como cabeça da nossa casa. Cabeça é autoridade espiritual. Não é carnalidade, queimando que só eu, isso é coisa do mundo. Cabeça é autoridade, é sacerdócio. Sua família tem que ver isso em você. Como você faz isso? Cria um dia para a sua família, para a sua esposa e para os seus filhos saberem que eles são as coisas mais preciosas que tem para você, como sacerdote do seu lar. Outro sim, o adjetivo kadosh, é muito presente no Pentateuco, que eu já disse, né, irmão? E no Novo Testamento, é do verbo, então, hagios, ou hadizo. Santificar, traz a ideia de tornar santo. É um termo, então, que abrange
o sentido da vida do crente. Então, interessante, a santidade faz com que você tenha uma linguagem saudável, uma linguagem temperada com equilíbrio, com amor. A santidade faz isso na gente. Uma pessoa que não vive uma vida de oração, de fruto do Espírito, é grosseira, não sabe pedir as coisas. Às vezes tem até razão, mas não sabe expor a razão, tem dificuldade. Agora, uma pessoa que vive uma vida de santidade, ela tem esse sentimento cuidadoso, de respeito, porque é a obra do Espírito Santo na nossa vida. Nesse sentido, o Novo Testamento, a santidade operada na vida do crente, é uma obra que vem do alto, irmão. Não é carnal. O indivíduo pode ser até disciplinado a ser tolerante, como se vê nas sociedades modernas, mas ele não é aquilo, ele representa, é teatro. A pessoa vem, parece que é respeitador, mas não é nada daquilo não. Ele é obrigado a fazer aquilo porque há leis. Agora, nós cristãos podemos ser isso de verdade. O Espírito Santo operar na minha vida para eu ser um ser humano melhor, independentemente de lei. Não precisa ter lei para eu saber que eu tenho que respeitar as pessoas, independentemente das escolhas delas. Não precisa de lei para mim. Não existe. Eu fico chocado quando eu ouço uma pessoa, que nem agora saiu na reportagem, uma professora que chamou uma menininha que cometeu crime racial. Não dá para acreditar. Um professor agir assim sabe, é impossível, a gente pensa. Por quê? Porque a gente vive uma vida de santidade, que isso é tão cruel, irmão. Sabe, você discriminar uma pessoa por causa da cor, ou por um defeito físico, ou por uma dificuldade, isso é tão cruel, é tão abominável para quem vive em santidade. Para quem vive em santidade, jamais usaria um termo dessa natureza, ainda mais para uma criança. Você não tem noção como a palavra de um adulto para uma criança mexe no universo dela. Por isso que os pais devem estar usando de palavras afirmativas para as crianças. Semear nelas boas qualidades. A santidade exigida pela Bíblia. Em nossa caminhada cristã, rumo para o céu, é a Bíblia que vai nos nortear, que vai nos orientar, porque é a palavra materializada do Senhor. E Jesus disse mesmo, né? Santifica-me na verdade. A tua palavra é a verdade. Desse modo, o cristão, o crente, não pode ter compromisso com o comportamento pecaminoso. Não pode achar que é normal. Comete um erro, um pecado e acha que é normal. Não, não é. Então, muito cuidado, esteja vigilante. Foi a última lição, né? Nós temos um compromisso de vigiar e orar. Exatamente, para ver uma vida de santidade. Sem santidade não tem jeito, irmão, de você estar na presença de Deus com alegria e com paz. Um teste que incita o mal não vem de Deus, porque não tem sentido. Agora, o que às vezes Deus permite algumas situações para o nosso aprendizado. Agora, coisas carnais, paixões, essas coisas são incitações do maligno, das ideologias do mundo. Não tem a ver com os testes que Deus nos permite para nós sermos aprovados, são configurados de outra maneira. Não tem a ver com paixões carnais. Isso é responsabilidade humana mesmo. 2, a santificação e os seus 3 estágios. Proposto aqui para entendermos pedagogicamente o texto. Bom, primeiro a realidade da santificação. Nós temos então várias passagens na Bíblia que apontam a necessidade de vivermos uma vida de santidade. Então o pecador aceita Cristo, então isso ocorre, o novo nascimento, né? Ele nasceu de novo e aí inicia o processo da santificação. Em primeiro lugar, a santificação é o ato de separação com o mundo. Aceitou a Cristo, não vai viver mais uma vida antiga, porque agora é uma nova criatura. Então não se apegue no que passou, no que não fez bem para você. Segundo lugar, é um processo. O propósito qual é? Levar-nos a sermos luz do mundo e sal da terra. Assim a santificação busca aperfeiçoar o crente à imagem do seu Senhor. Deus é santo, então também eu vou viver uma vida de santidade. Nesse caso, a santificação bíblica é um processo que abrange pelo menos 3 momentos ou estágios. A santificação posicional, então, por exemplo,
quando você aceita Jesus, né? Quem quer aceitar Jesus? A pessoa levanta a mão, eu creio, vem aqui muitas vezes chorando, e a gente ora. Naquele momento ele é declarado santo. A posição dele é santo. Aceitou a Cristo, nasceu de novo, é declarado santo, está santo. Aí depois nós temos o quê? O processo da santificação, que é progressivo. E finalmente a glorificação, porque aí você é santo mesmo. Depois, quando Jesus te glorificar, aí é a verdadeira santificação. Então veja, no primeiro momento, ao crer em Cristo, a confessá-lo como Salvador, a sua posição é de santo. Então esses 3 estágios são interessantes. O primeiro, a santificação do crente, inicia com o novo nascimento. Aceitou ao Senhor Jesus. Quem faz isso? O Espírito Santo. Declara diante do Pai que aquela pessoa agora é santa, porque ela foi regenerada, declarada sem o pecado. Trata-se da significação, da santificação inicial. Então, foi perdoado. Não aceitou Jesus, creu no sacrifício de Jesus, está perdoado. Santo, nesse sentido, naquele primeiro momento. No segundo momento, é a vida dele que vai continuar. Então, ele continua nesse processo de santificação nesse mundo, que é o nosso caso. Todos nós estamos nesse segundo estágio. Já passamos pelo primeiro, estamos nesse segundo. A gente despoja da velha natureza, da velha criatura. E vamos resistindo o quê? O homem carnal, a mulher carnal. Nós estamos resistindo e prosseguindo para a imagem de Cristo. Esse estágio vai levar ao último. Qual é o último estágio? A glorificação. Mas quando vai ocorrer isso? Quando Jesus vier nos arrebatar. No dia que Jesus vier em glória, ele vai arrebatar ou vai ressuscitar os mortos em Cristo. Aí nós atingimos o terceiro estágio da glorificação. É o momento em que o crente receberá o corpo ressurreto, tal qual o nosso Senhor, por ocasião da aparição da sua ressurreição. Aí é santo mesmo, né? Então são esses estágios. Qual é o alvo da santificação? Bom, segundo o estudo dos 3 estágios da santificação, percebemos que o propósito da santificação é tornar o crente perfeitamente coerente com a plenitude do caráter divino que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nesse aspecto, todo crente regenerado, toda pessoa nascida de novo, é chamado por Deus para ouvir, guardar, praticar os seus mandamentos, de modo que seja a habitação do Espírito Santo. O seu corpo, o templo do Espírito Santo. E o julgamento de Deus, que é um Deus santo, e ele há de julgar os vivos e os mortos. O Deus santo, a Bíblia revela Deus como santo de Israel. Olha o nome dele, eu sou santo de Israel, ou eu sou santo. Os serafins que adoraram a Deus, ali no profeta Isaías, capítulo 6, versículo 13, eles adoravam a Deus de maneira trina. Eles falam, santo, santo, santo é o Senhor. Interessante, né? Não é só eles. Em Apocalipse também, eles adoram de maneira trina. É a trindade, né? Santo, santo, santo. Justo, justo, justo. Forte, forte, forte. É o Senhor Deus poderoso, que é e que era e que há de vir. Sempre de maneira trina. Eles adoram a santidade de Deus. Desse modo, a Bíblia afirma enfaticamente que o Deus que nós servimos, o Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é um Deus santo. Assim, ele é o nosso parâmetro. Lembra? As pessoas que adoravam Deus, e até hoje, essas pessoas aí que buscam invocar espíritos e outras coisas, eles vivem uma vida tudo desequilibrada. Por quê? Porque a deidade deles é assim. Então eles ficam com a carinha da deidade deles. Mas você que aceitou a Jesus, que é santo, tem que ter a carinha de Jesus, né? Tá? Olha só, tanto em Levítico 19:2 como 1 Pedro 1:16, porque são citações, né? Pedro cita Levítico, fala, santos sereis, ou sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Então ele requer dos seus fiéis o mesmo atributo dele, e ele mesmo propicia isso em nós. Portanto, à luz da santidade de Deus, somos chamados a sermos santos em nossa caminhada. Lá onde você trabalha, lá onde você estuda, aqui na igreja, todos os locais, pedir graça para Deus, para viver uma vida de santidade. Santidade exigida para
todos os crentes, para nós que somos da igreja, porque nós somos o santuário de Deus. Por meio então do nosso Senhor, a igreja foi santificada, e ela deverá ser apresentada como uma igreja santa, gloriosa, sem defeito, sem mácula, sem ruga, diante do seu noivo. Por isso, como membros do corpo de Jesus, nesse mundo, nós somos comprados pelo sangue de Jesus, e o sangue de Jesus nos santifica. Isso é importante, você invocar o sangue de Jesus sobre a sua vida. Senhor, lava o meu espírito com o teu sangue, lava a minha alma, a sede das minhas emoções com o teu sangue, lava o meu corpo com o teu sangue, que é o templo do Espírito Santo. E a santidade e a justiça de Deus. Na Bíblia, santidade e justiça são atributos divinos que estão interrelacionados. Até o pastor Eleazar, ontem na mensagem, no final, ele falou sobre isso. A santidade e a justiça, ou a paz e a justiça. Como vimos, são virtudes que apontam para a essência de Deus. Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. Tudo em Deus é santo, tudo em Deus é puro, tudo em Deus é verdadeiro. A justiça dele aponta para a sua retidão, graças a Deus. Então, compreender a santidade de Deus, como um dos seus atributos, faz com que nós compreendamos então que ele é justo, reto e verdadeiro. Jamais deixará o ser humano impune diante da sua rebelião, irmão. Então essa história de falar, não, Deus é muito bom, ele não vai punir ninguém. Espera um pouquinho. Ele estabeleceu aí, olha, se ele é justo, ele te dá a oportunidade de salvação. Então quem crer e for batizado será, e quem não crer será condenado. Essa é a justiça de Deus. Não tem jeito. Tem gente que tem uma dificuldade de entender isso, né, irmão? Quer dizer, se você tem galardão, também existe o quê? Punição. Se existe bênçãos, tem maldição. Está vendo? Então, é bom ser, então, se existe céu, tem inferno, tem a punição. Porque é a questão da justiça divina. Então, para nós fecharmos, na nossa caminhada para o céu, o cristão precisa desenvolver a consciência da santidade de Deus. Para viver uma vida, então, conforme os desígnios do Senhor, devemos progredir, irmão. Pode ficar estático, parado, numa zona de conforto. Não. Abra o coração. Hoje nós temos um culto abençoado às 18 horas, culto de missões. Vem com o coração aberto para buscar, para servir a Deus com alegria. Nós estamos numa jornada, numa caminhada. Estamos no tempo de ter consciência de que Deus ama a todos e não deseja que nenhum se perca. Irmãos, próxima aula é sobre o inferno. Sabe qual foi o objetivo de Deus criar o inferno? Para o diabo e para os seus anjos. Só vai para lá quem realmente é rebelde, irmão. Deus não criou o inferno para a humanidade. A humanidade irá por uma escolha. O inferno foi criado para o diabo e para os seus anjos. Vai ser a próxima aula, inclusive. Então, os que rejeitam uma vida de santidade, de fidelidade, de amor, que Jesus conquistou para nós no Calvário, quem rejeita, vai para um local preparado para o diabo e os seus anjos. Sofre a condenação eterna, por causa da santidade e justiça de Deus, que são atributos que não podem se contradizer. Amor e justiça. Tem gente que só pega, não, Deus é amor, mas ele é justiça. Deus é amor, mas é fogo consumidor. Então não pode desassociar o amor da justiça. E a próxima aula é a realidade bíblica sobre o inferno. Porque, irmãos, os filósofos não creem no inferno. As pessoas do mundo não creem até porque tem medo. Então é melhor não crer mesmo, porque sabe que está indo para lá. Agora, o duro é ver religiosos e teólogos também dizendo que não tem inferno. 4 argumentos básicos eles levantam. Eles dizem que o inferno não está na Bíblia. Se existe uma coisa que está na Bíblia, é a condenação. Nós vamos ver um monte de versículos fartos. Fala que o inferno vai contra o amor de Deus. Porque eles não conhecem que Deus também é justo, né? Fala que o inferno é repugnante à vontade de Deus. Olha, e Hitler, Mao Tse-tung, Jim Jones, esses líderes que mataram, assassinaram milhares de pessoas, não vão ter punição nenhuma? Então o inferno é repugnante à vontade de Deus? Veja o absurdo dessa gente. E finalmente eles falam que o inferno
é uma invenção pagã. Não, irmão. Todas as doutrinas da Bíblia os pagãos copiaram. Não é a Bíblia que copiou deles. Então venha na próxima aula que nós vamos desmontar as crenças erradas a respeito da punição eterna. A nossa próxima aula fala sobre a realidade bíblica do inferno. Será dia 16. E você venha com o seu caderninho, anote, que vai ser muito bom, porque hoje as pessoas, para se livrarem da condenação, preferem não acreditar. Que Deus abençoe os irmãos, que vocês tenham uma semana de bênção, de saúde, de vitória, e mais uma vez, parabéns para todos os pastores, pelo dia do pastor, nesse dia 9 de junho. Muitíssimo obrigado. Amém.